Isso é o nosso propósito, né? Então, assim, escutar isso deixa a gente realmente muito feliz, que conexões que são criadas aqui dentro geram um próximo nível de negócio. Mais alguém? Pergunta? Tem um microfone ali atrás, depois aqui na frente. Ó, só uma dica, tenta falar pausado para dar tempo dele traduzir e voltar. Pode ser? Okay. Vai lá, se Hi, apresente. Chantel. Good evening. Can we do the other way around? So I talk in English to you, he translates back. Tá bem ruim de desculpa, escutar aqui em cima. Tá bem baixo Tá baixo. o seu microfone. Pode aumentar um pouquinho pra gente escutar ou aumentar Okay, só aqui no retorno? can we do the other way around? So I talk in English to you, he translates back. Não entendi. We Quer didn't fazer em understand. português? Não, Pode pode. Ok. É Ok. porque a gente não está escutando, só isso. Bom, pode ser. Bom, boa noite, sou o Eduardo. Gostaria de saber da Chantel se ela aceita um desafio agora. Seria uma pergunta que seria desafiadora para ela. E a outra seria se ela consegue estabelecer uma métrica para quem é empreendedor, empresário, em relação à carga horária. Geralmente os empreendedores, eles trabalham bastante, eles são bem ativos, né, em relação ao trabalho participativo, e eles esquecem um pouco dessa parte da oração estratégica e tudo mais. E quantas horas ela consegue estabelecer, metricamente falando, para uma pessoa que é empreendedora, né? A cada X horas de trabalho, quantas horas ele deve orar? E depois, se ela aceita uma pergunta de desafio, que eu tenho um desafio para ela hoje à noite. Do you have something like this in a metric? And the second question is, I have actually a challenge for you, and if you accept it, I will just make it. So this is it. Thank you. Okay, so I wrote this book. This might be good for you because it's really good to get you started. I have scriptures in here that we actually prayed over our business and over our lives and over our purpose to get you started. There's prayers in here, and once you get going, man, you got it. So it's just that beginning stage. And I have one scripture in here. It talks about, Lord, make the crooked places straight. How many times there's something all crooked in your life? The business is not going. People are complaining. So we would pray that scripture, and it would straighten out. It would just take a little time, but, oh, I forgot. Oh, my God. Now is your time. I'm so sorry. Okay. Eu tenho esse livro aqui que eu acho que vai ajudar muito você, porque nesse livro eu tenho os versículos que eu separei. Eu separei alguns versículos, escrevi a parte e fiz uma coletânea de versículos montando uma oração com vários textos. Então, eu coloco aqui, por exemplo, orações e textos que eu usei para minha empresa, orações e textos que eu usei para minha família. Então, eu monto mais ou menos como eu fazia a minha oração com esses textos bíblicos e de forma ativa. Então, acho que esse livro vai ajudar muito você. Thank you. So what I would suggest is 3 times a day, pray those scriptures. Então, eu tenho versículos, por exemplo, quando eu estava orando pelo meu negócio. Senhor, eu agradeço porque o Senhor, você faz todos os caminhos tortuosos, os caminhos retos agora. Então, a minha sugestão a você é que você possa fazer esse tipo de coisa pelo menos 3 vezes ao dia. You know, and that's like 5 minutes to 10 minutes. Então, eu estou falando aí de cada vez que você fizer, 5 minutos, 10 minutos. And so I would do that in the morning. Então, eu faria isso pela manhã. Make sure I'm filled up in the morning. Me certificar que eu estou cheio pela manhã. If it's on the go, it's on the go. Se já estou ali pronto para ir, então vamos embora. Sinal verde, vamos embora. There's no really set time. Não tem uma métrica assim, um tempo cronometrado. But you can pull those scriptures out. Sabe, é uma coisa, se trata de você poder pegar essas escrituras And just begin to pray them over specific things, your business, your life, your e family. colocar elas em um formato de oração sobre coisas específicas do seu dia a dia. Seja uma situação da sua família, uma situação da empresa, um problema específico da empresa, um problema emocional. I hope that helps. Espero que isso tenha ajudado. Sim. Show. Agora o desafio, só para, assim, aproveitando que a gente está falando de networking, contatos e tudo mais, você teria
alguma possibilidade de relações comerciais ou parcerias de networking com você diretamente para essa noite, para esse momento agora? Now the challenge is, since we are in a business meeting, would you have like any interest in relationship in a commercial relation, like some kind of partnership business? Maybe you should like just tell him to look at after Igor or Suri. Yeah. If you would, you see Igor over there raising his Se você hand. puder, ali está o Igor com a mão levantada. You go to him Você pode no final ir até ele and tell him. e aí fazer a sua apresentação de qual seria a sua proposta. Ele pode tomar conta disso. Okay. Ok? Thank Show. you for your question. Muito obrigado, Obrigado. pela sua pergunta. Pessoal, acho que nós temos um compromisso com o horário, por ser numa segunda-feira, já são 10 horas. Eu acredito que tenha muitas perguntas ainda. Deixa eu... Vitor, vai ensinar os livros no final? Pode ou não? Pode, mas a gente pode responder mais algumas. Tranquilo para vocês? We are okay in the time, right? Oh, yeah. Yeah, a gente Tranquilo? por a gente tá tranquilo. É só... Então tá, eles vão ficar até às 6:30 da manhã. Acabamos de acertar. Tem café da manhã, brincadeira. Então vamos responder mais algumas perguntas, tá? Estão disponíveis aqui. Tem ali, depois traz aqui para mim, por favor, aqui com que ela está levantando a mão já tem um tempinho também. Isso. Boa noite. Tem que ficar de pé aqui? Fica de pé. Ok. Queria saber um detalhe da sua vida. Eu queria te perguntar, se não tivesse sido o seu pai, acredito que o maior influenciador da sua vida, se não tivesse sido ele, se você teria feito outra escolha, sem ser essa que você teve de construir a universidade e tudo mais. Estou te falando isso porque eu fui influenciado por uma pessoa da minha família um bom tempo, e depois eu fui descobrir mais para frente que eu não gostaria de ser a mesma pessoa que era o meu irmão, o meu maior influenciador. Era a pessoa que eu mais passava tempo da minha vida, então eu acredito que eu passei a querer ser o meu irmão. Então... My brother was this kind of person to me that I look up to, and I just wanted to be like him. I just wanted to do what he did, so I followed his steps on business. So I could find out later that I didn't want to be like him, that I didn't like the job, that I didn't like the business. Então, a minha pergunta é, se não fosse o seu pai, você teria escolhido ter feito outra coisa da sua vida? E você gosta de outra coisa? Family is a very interesting dynamic to work with. É uma dinâmica muito interessante, a dinâmica familiar, quando se fala de trabalho. I never had a choice. Eu nunca tive uma escolha. I decided to support my family Eu tomei a decisão de dar suporte à minha família and go, help them go after our dream. e tinha esse objetivo de ir atrás do nosso sonho. But my brother, he was the president, O meu irmão, ele era o presidente. and we're different personalities. Nós temos personalidades diferentes. I'm more like my dad, Eu sou mais parecido com o meu pai, more connecting and Mais marketing. querer essa coisa de conexão, mais de marketing. And he's completely opposite. E o meu irmão era completamente oposto. So he kind of took his area and I took mine. Então ele tomou a área dele e eu tomei a minha área. Then I tried to be like him E aí por um tempo eu tentei ser como o and meu I irmão hated it. e eu odiei esse. It's like, so I think you have to figure out, this is my personality Então o que eu acho que o que você deveria descobrir and this is what I like. é entender qual é a sua personalidade, o que é que você gosta. And, I think, we all have different things we like, but you got to find what's your thing. Todos nós temos coisas diferentes que gostamos, mas você tem que descobrir qual é a sua coisa, o seu especificamente, Which is different from your brother's. que é diferente dos seus irmãos. So, I think in a way we teamed up together for years. Então eu acho que de certa forma nós
Fizemos um bom time durante anos. And this is truly what I like doing. E isso aqui hoje é o que eu realmente amo fazer. Serving people. Servindo pessoas, servir pessoas. So I'm in my happy place. Então eu estou no meu lugar feliz, vamos dizer assim. Thank you for your question. Show. Obrigado pela sua pergunta. Pessoal, mais uma pergunta? Temos tempo para mais uma. Last one. Last question. Yeah. Boa noite, tudo bem? Good night. Como a gente faz para viver a nossa real identidade? How do we do to live our real identity? What do we do to live our real identity? Well, Bom, if you love God se você ama a Deus by faith, e tem fé, you get in the Word. você vai entrar na palavra de Deus. You get filled up. E você vai se encher da palavra So de you Deus. have the faith to go after your Goliath. Então você vai elevando a sua fé para ir atrás do seu Golias. Then you get your confidence E aí, nesse processo de se encher da palavra, você aumenta a sua confiança. because remember the kingdom of God is in you. Porque lembre-se, o So- reino de Deus está dentro de você. So you're a giant Então você é um gigante, full of potential. cheio de potencial. You just got to go after E it. você simplesmente precisa ir atrás disso. And you may love God, but you're not getting in the Word. Você pode amar a Deus, mas não está cheio da palavra de Deus. So where's your faith? Então, se você não tem a palavra de Deus, onde está a sua fé? Faith comes by hearing. A and fé vem pelo hearing, ouvir, and e hearing ouvir, e ouvir the Word. a palavra. So then your identity kicks in. Então, nesse processo de se encher da palavra, a sua identidade começa a ser ativada. And you're like, man, E você I'm diz, brilliant. meu Deus, eu sou Because brilhante. God said I was. Porque Deus falou que eu sou brilhante. And if you're not, you don't have the faith, Então, mas se você não faz esse processo, você não obtém a fé. well, it's kind of the same thing. E fica na mesma. You gotta get around people that believe in you. Então, você tem que se cercar de pessoas que acreditam em And você. you gotta remove people that don't believe in E you. você tem que remover de perto de você pessoas que não acreditam em você. Jim Rohn, which is a great speaker and author in the United States, Jim Rohn, um grande palestrante e autor nos Estados Unidos, he said you're the sum of the 5 people that surround you. ele tem essa frase de que você é a média das pessoas, das 5 pessoas ao seu redor. So if you don't have the right people around you, Então, se você não tem as pessoas certas then ao seu you redor, remove them você precisa remover and put elas the others in e colocar as pessoas that certas believe in you, que acreditam that em can você, speak over que you. falam sobre você. And in the middle of all that, E no meio de tudo isso, you just start believing in yourself. você começa a acreditar em si You mesmo. take small risks. Você toma riscos I pequenos. mean, you think that this was easy for me to say I'm a speaker in Brazil? Você acha que, por exemplo, essa nova fase da minha vida foi fácil para mim? De que eu sou agora uma palestrante no You Brasil? know, I had to prove myself. Eu tive que me provar. I had to believe in myself. Tive que acreditar em mim mesmo. There were days where I said, I don't think I'm really good. Teve dias que eu me perguntei, eu acho que eu não sou tão boa I palestrante don't assim. say words right. Eu talvez nem falo as palavras certas. And I had to quit that. E eu tive que deixar isso para trás. I said, look, I know what I'm talking about. Sabe, eu sei do que eu estou And then falando. all of a sudden my identity shifted. Então, de repente, a minha identidade transicionou. And I'm just going forward. E eu estou simplesmente avançando. Okay.